Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Wagner Aguiar e fui convidado aqui pela organização do segundo Congresso Brasileiro de Especialidades Biológicas Online para falar um pouco da minha experiência com vocês, né, sobre o tema Educação em Unidades de Conservação. Tá? Desde já quero agradecer a organização do evento, né, pela oportunidade, né, agradecer, parabenizar pela iniciativa, assim também como agradecer a participação de cada uma de vocês. Tá bem? Uma breve apresentação, né? Eu sou formado em Ciências Biológicas, licenciatura, né, pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. E na Federal de Pernambuco eu fiz mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, né, o chamado PRODEMA. Desde 2018 eu atuo como professor de Biologia no ensino médio, na Secretaria de Educação aqui do Estado de Pernambuco. Sou sócio de uma entidade chamada Associação Águas do Nordeste, né, uma ONG com atuação na área ambiental. Então é a partir dela que eu vou falar um pouco da minha experiência envolvendo educação em unidades de conservação. E nessa entidade, eu, em 2017, atuei como coordenador de um projeto intitulado Paisagem, História e Cidadania Ambiental na UCN Sítio dos Pintos, né? Um projeto que foi patrocinado pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente aqui da cidade do Recife, né, de onde eu estou falando, tá certo? Tudo bem? Bom, só voltando, minha gente, para o início da nossa tela, da nossa apresentação, educação em unidades de conservação, né? Estamos aí no mês do biólogo, né? O mês da nossa profissão. E aí, só recordar para vocês, né, que dentro das áreas já previstas pela resolução do CFBio, do nosso Conselho Federal de Biologia, uma das áreas onde o profissional da biologia atua é a área de meio ambiente e biodiversidade, certo? E dentro dessa área, a gente lembra que existem vários temas específicos. E um deles é o tema que envolve a parte de planejamento e gestão de unidades de conservação, tá? Então, logo planejamento e gestão de unidades de conservação, e estou aqui entendendo como uma das múltiplas ou diversas especialidades, né, nas quais o profissional da biologia ele vai atuar, tudo bem? Foi só essa ressalva que eu gostaria de fazer antes de nós começarmos aqui a nossa conversa, a nossa palestra. Bom, eu organizei, pessoal, nossa fala a partir de quatro pontos principais, tá certo? Não é que os slides vão estar intitulados dessa forma, mas ao decorrer aqui da palestra, nós observaremos, né, que esses pontos serão contemplados nessa sequência que está aí posta. Inicialmente, nós vamos conversar um pouquinho sobre unidades de conservação, né, trazendo algumas definições, né? Eu suponho aqui que nós temos profissionais, já temos biólogos, bacharéis, licenciados formados, né, profissionais de outras áreas, mas também eu acredito que tenha muitas pessoas que estejam começando o curso agora de biologia. Então, só realmente para fazer quase um nivelamento, né, um panorama geral do tema, né, nós vamos aí trazer um pouco uma fala inicial sobre unidades de conservação, abordando aí definições e um pouco do panorama que nós temos, certo? Na sequência, nós vamos adentrar o tópico educação na gestão de unidades de conservação, né, que aí é mais ou menos o tema, né, da nossa conversa. Em seguida, vou trazer para vocês um pouco da experiência que eu tive, né, lá na ANE, no projeto, certo? Foi voltado para uma unidade de conservação urbana. E, por fim, trazer aí algumas considerações finais, certo? Algumas reflexões para poder nós fecharmos aqui o nosso diálogo, né? Pois bem, o que são as unidades de conservação, certo? Para quem é da biologia, geralmente a gente vê esse assunto quando nós estamos cursando uma disciplina chamada Biologia da Conservação, certo? Mas provavelmente as pessoas tenham tido contato com esse tema no ensino médio ou alguma disciplina da pós, né? Mas vamos lá. Gente, as unidades de conservação, elas são áreas, certo? São áreas espacialmente definidas, cujo objetivo é a conservação da biodiversidade e da paisagem in situ, né? Eu trago aí a citação de Ricardo Braga, 2009, né? E aí, gente,
Só lembrando, quando a gente fala em unidades de conservação como instrumento, né, de conservação da biodiversidade, nós estamos mais falando de conservação a nível de população, né? Estamos falando de conservação a nível de comunidades, a nível de ecossistema, na verdade, certo? Então, quando eu dou um recorte em uma área, né, eu vejo que aquela área tem alguns atributos, né, algumas potencialidades, né, espécies que possivelmente sejam ameaçadas ou que prestem ou tenham um serviço ecossistêmico ambiental relevante, né, eu estou estabelecendo uma unidade de conservação. Por quê? Porque eu quero conservar, né, aquelas populações que vivem ali, mas também todos os atributos físicos, né, e naturais daquela área, inclusive a própria paisagem, certo? Então são áreas que elas têm uma importância ecológica, tá? Essas áreas elas são regulamentadas pela Lei Federal número 9.985 do ano 2000. Não sei se vocês lembram, mas essa lei é o popular, a chamada SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação, certo? Então, todas as unidades elas são regulamentadas por essa lei, sendo subdivididas em 2 grupos, certo? Cada grupo desse vai abranger um conjunto de categorias. O primeiro grupo que nós temos é chamado as unidades de proteção integral, certo? Que aí vão abranger 5 categorias, mas à frente eu vou discorrer um pouquinho sobre elas, tá certo? E o segundo grupo é o grupo das unidades de uso sustentável, que aí vai abranger 7 categorias. E aí, gente, só a título de ilustração, trago aqui para vocês uma imagem, né, do Parque Nacional do Itatiaia, certo? Lá na Serra da Mantiqueira. Essa, gente, não sei se vocês conhecem, esse parque, na verdade, ele é uma unidade de conservação, né? É um PARNA, um parque nacional, e foi a primeira unidade de conservação do nosso país, né? Foi criada lá em 1937, né? Ainda era a época do governo Getúlio Vargas, certo? Então, a primeira unidade de conservação que nós tivemos criada no nosso território nacional. Mas, Wagner, foi criada antes do SNUC? Sim. Inclusive, houve outras unidades também criadas, né? Inclusive, outras categorias elas foram aparecendo aí ao longo do tempo. Mas somente a partir da década de 80 é que nós vamos ter a política ambiental ela se estruturando, né? E nesse contexto aí o SNUC aparece no ano 2000, certo? Mas só a título de realmente contextualização, eu trago para vocês a primeira unidade de conservação brasileira, certo? Bom, então, como eu falei antes, né, as unidades de proteção integral, por que ela tem esse nome, gente? Veja só. Existem 2 conceitos que a gente aborda muito, né, que às vezes as pessoas confundem, que é o conceito de preservação e conservação. Preservar e conservar, certo? Quando a gente fala em preservar algo, né, cai muito naquela ideia da gente ter pouca interferência sobre, né? Na verdade, a unidade de proteção integral, ela é também chamada de unidade de uso indireto. Por quê? Porque é um tipo de área onde não é permitida a retirada, né, ou a coleta de frutos, animais, enfim, certo? Cai muito naquela ideia do não tocar, da intocabilidade, né? Então, gente, vamos ter aí algumas unidades, né, que vão compor aí o chamado grupo das unidades de proteção integral. São elas aqui, ó. Acompanha comigo. Estação ecológica, certo? Reserva biológica, parque nacional, como foi o caso da anterior que eu acabei de exemplificar, certo? Monumento natural e refúgio de vida silvestre, tá? Observe, gente, que cada unidade dessa ela tem uma finalidade específica, certo? Em todas elas aparece a palavra preservação. Preservação. Ou seja, manter aquela condição ali, né? Aqueles atributos, certo? De forma que o ser humano ele não consiga intervir, consiga retirar elementos ali daquele ambiente, certo? E aí, associado à preservação, algumas vou trazer preservação em pesquisa, preservação em recreação, né? Enfim, a maioria das unidades de conservação, elas são de regime público, certo? Podem, em alguns casos, serem privados, tá? E também vamos ter aí o fator da visitação, certo? Então, observem, por exemplo, que algumas unidades, a visitação, ela, como é o caso da estação ecológica e da reserva, ela é proibida, exceto
com objetivo educacional. Aí depende de uma autorização prévia, né, para que se faça esse tipo de visita, certo? Se for para uma atividade de educação, se for para uma atividade de campo, né, é muito comum nos cursos de biologia a gente ter esse tipo de vivência. Já no Parque Nacional, no Monumento e no Refúgio de Vida Silvestre, a visitação ela é permitida. Só que aí, essa permissão, ela tem que atender aos critérios, às orientações que estão lá dispostas no instrumento chamado plano de manejo, certo? Mas na frente eu falo um pouquinho sobre plano de manejo, tá? Ok, gente. Então, aqui a título de exemplo, eu trago a REBIO, né, a Reserva Biológica Serra Negra, ela fica aqui no estado de Pernambuco, certo? E aí, só para ilustrar aí um exemplo de unidade de proteção integral. A unidade de uso sustentável, ela, em contraponto, né, de proteção integral, vejam que ela traz o termo uso, né, na nomenclatura. Então, é permitido o uso, porém de forma sustentável. Pronto, essa terminologia aí, ela já vai mais para a ideia de conservação. Porque a conservação, ela permite que as populações, elas façam utilização dos recursos, né, das potencialidades, né, daquele meio ali, né, que ela possa coletar frutos, né, mas de forma sustentável, ou seja, sem esgotar, né, a disponibilidade dos recursos, certo? Esse grupo aí é o grupo que vai conter 7 categorias diferentes de unidades de uso sustentável. São elas: a área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e a reserva particular do patrimônio natural. Percebam, um exemplo aqui que eu trago logo aqui na imagem, né, é a APA Costa dos Corais. Então, a área de proteção ambiental Costa dos Corais é a maior área de proteção ambiental litorânea pública, né, federal que nós temos aqui no nosso país. Ela se estende desde o município de Rio Formoso, litoral sul de Pernambuco, até a cidade de Maceió, que é a capital do estado de Alagoas, certo? Então, nós temos aí um exemplo clássico de APA, né? A APA Costa dos Corais. Percebam agora que o termo preservação ele não aparece mais nas finalidades. Por quê? Porque se permite o uso, certo? Então, vejam que aparece, por exemplo, proteção da biodiversidade, disciplina do uso do solo e dos recursos, a conservação dos ecossistemas naturais, como é o caso da área de relevante interesse ecológico, certo? Enfim, todas elas vão aparecer a possibilidade de uso, certo? A questão da permissão também, todas elas vão trazer a permissão, certo? De visitação pública, tá? Porém, atendendo a algumas situações, né? As orientações do plano de manejo, né? Ou delimitando a quantidade de pessoas que vão visitar, certo? Ou, na verdade, quer dizer o seguinte, ó, no caso da área de proteção ambiental, comportando certo grau de ocupação humana, né? Na verdade, isso aqui é uma distinção da ocupação, né? Porque algumas unidades eu posso ter pessoas morando ali, né? Como é o caso da APA, por exemplo. Vejam que é uma APA que ela vai do litoral sul de Pernambuco até a capital alagoana. Ou seja, é uma APA onde dentro dela eu vou ter cidades, certo, gente? Então, a APA, uma APA ou qualquer outra unidade de uso sustentável, ela pode ter vários tamanhos, né? Conter um bairro, né? Conter uma cidade, né? Parte de estados, certo? E aí a gente consegue observar, né, justamente aí os diferentes usos, né, que são aí possibilitados, né, para essas unidades de uso sustentável. A mesma coisa aqui, ó, reserva de fauna, certo? E vejam agora que a reserva de fauna ela traz a ideia da preservação da fauna. Ô Wagner, mas se a ideia é conservar, por que aparece o termo preservar? É uma preservação, certo? Mas que ela possibilita, certo? A realização de algumas atividades, como é o caso, por exemplo, do manejo sustentável dos recursos, certo? Então, a mesma coisa aqui, ó, manejo sustentável dos recursos, né, por parte da população local,
certo? Como é o caso aqui, por exemplo, dessa reserva do desenvolvimento sustentável, né? A reserva de Mamirauá, no Amazonas, certo? Daqui é uma ilustração que ela traz um pouco do manejo sustentável, né, do pirarucu, certo? Que é um peixe muito comum lá na região norte, certo? Então, gente, essas são as chamadas unidades de uso sustentável, certo? Elas possibilitam a utilização dos recursos, né? Porém de forma racional, de forma consciente, né? Sem esgotar ali a oferta, a disponibilidade desses recursos. Bom, eu acho interessante também, gente, esse quadro, porque ele acaba agrupando, né, os tipos de uso que são permitidos, certo? Ele está categorizando, na verdade, ó, da classe 1 à classe 6, a gente vê que a complexidade da atividade que é permitida ela vai aumentando, né? E aqui na terceira coluna é a tabelinha, o quadro, perdão, ele traz para a gente justamente os tipos de unidade onde essas atividades elas são permitidas, né? Então é só a título realmente de ilustração, né? Isso aqui foi um quadro organizado pelo Ministério do Meio Ambiente em 2009, certo? Mas que se aplica, né, no caso, ao contexto atual também. Tá? Então aí está bem ilustrado para nós que tipos de atividades vão sendo permitidas, né? Atividades e usos nas diferentes unidades de conservação. E aí, gente, se existe uma área, se uma área é criada, seja por lei, seja por decreto, seja em âmbito federal, estadual ou municipal, essa área ela precisa funcionar. Ela precisa atender um objetivo. Por isso que é chamada de instrumento, né? Por isso esse termo instrumento. Né? As unidades de conservação elas são instrumentos especiais, né, para a conservação da biodiversidade. Porém, ela também depende de outros instrumentos para que ela tenha os seus objetivos alcançados, certo? Que instrumentos são esses? Então, para a gente fazer uma gestão ambiental adequada de unidade de conservação, o primeiro instrumento que nós vamos precisar é o chamado plano de manejo. O que é o plano, gente? O plano é um documento técnico, certo? Que ele vai conter ali diretrizes, né, sobre a ocupação, utilização, né, do espaço daquela unidade, no caso da área da unidade, certo? Quer seja ela de proteção integral, quer seja ela de uso sustentável. Mas, Wagner, você não acabou de dizer que a de proteção integral ela não permite uso? Ok, ela não permite uso, né? Mas a questão da ocupação no entorno, né, ela precisa ser controlada, certo? Então, o plano de manejo, ele é a direção, ele vai conter as regras, né, de como é que aquela unidade ela vai funcionar e quais objetivos ela deve atender, certo? Então, é muito importante que toda unidade de conservação ela tenha um plano de manejo. Hoje, no nosso país, né, pelo menos o último dado que eu consultei em 2016, algumas unidades ainda não, uma boa quantidade de unidades ainda não apresentavam plano de manejo. Então, gente, se uma área é criada, né, e não tem um plano de manejo, é como se ela não tivesse regra. Não havendo a regra, né, qualquer pessoa, qualquer morador, né, o empreendimento, ele não vai ter nenhum regulamento, né, de como é que ele vai interferir naquele espaço, certo? Então, não basta apenas criar a unidade, né? Mas sim é preciso que ela funcione, como eu acabei de comentar antes, certo? Então, o primeiro instrumento fundamental de toda unidade de conservação é chamado plano de manejo, ok? Esse plano de manejo, pessoal, ele vai prever aí a organização do território da unidade, certo? Vai prever o chamado zoneamento, tá? Então, eu vou ter áreas, por exemplo, onde vão ser permitidas certas atividades, outras onde vão ser proibidas, por exemplo, uma unidade de uso sustentável. Então, para que essas regras do plano elas sejam devidamente cumpridas, é necessária aí também a utilização de outros instrumentos, como é o caso do monitoramento e fiscalização. Então, o monitoramento ambiental e a fiscalização são instrumentos, né, que vão justamente permitir acompanhar, né, a efetivação dos objetivos daquela unidade, né, no sentido de se haver a conservação adequada, né, da vegetação, dos corpos hídricos, né, todos os atributos naturais, como também observar se as atividades permitidas elas estão sendo realizadas conforme os limites previstos no plano de manejo.
Então, monitoramento e fiscalização é um outro instrumento também importante para a gestão de uma unidade. Um outro instrumento que nós vamos ter aí é o chamado Conselho Gestor. Né? O Conselho Gestor ele é previsto aí para uma boa parte, né, das unidades de conservação. E, gente, o conselho ele é constituído por pessoas, certo? É um espaço, né? Pode ele ser consultivo ou deliberativo, para se discutir e se tomar decisões acerca aí das questões que perpassam o funcionamento da unidade de conservação, certo? Gente, a participação das pessoas na gestão da unidade de conservação a participação social, né, a participação das pessoas, ela está prevista lá no direito ambiental, no princípio da participação. Né? Então, desde a Política Nacional do Meio Ambiente, e aí fortalecida pela Constituição Federal, no artigo 225, as pessoas, a sociedade, né, ela precisa estar envolvida, não é somente uma gestão feita pelo órgão governamental, né? As pessoas precisam participar também, né? Especialmente os moradores das unidades, né? Ou do entorno delas, tá certo? Então, para isso, a legislação prevê o chamado Conselho Gestor, né? É aquele coletivo de pessoas encarregado de contribuir, né? Ou de fato, executar a gestão da unidade. Mas, gente, para que todos esses instrumentos eles tenham uma funcionalidade, né? Para que as pessoas elas possam participar, né, se envolver nas decisões, né, poder ter contribuição nesse processo, é fundamental uma coisa chamada educação, né? Então, a educação também é um importante instrumento para a gestão, né? Sem educação, gente, nós não temos as pessoas aptas, né, ao engajamento e à participação cidadã nesses espaços, né? Seja no plano de manejo, né? Então, os planos de manejo eles são orientados a serem construídos de forma participativa, como também do monitoramento e fiscalização. As pessoas precisam ter alguns conhecimentos e habilidades mínimas para poder contribuir nesse aspecto, e também o próprio conselho gestor, né? Porque decidir requer aí uma série de conhecimentos, né? Então, a educação ela é um instrumento, é uma base, na verdade, para que a gestão da unidade ela seja efetivada. Mas a qual educação nós nos referimos, certo? Wagner, educação ambiental. É esse termo que a gente conhece quando fala de unidades de conservação. Só, gente, que educação ambiental, né, para quem estuda educação ambiental, né, e aí o pessoal talvez da licenciatura tenha tido um pouco mais de contato, né, com essas discussões, nós temos uma terminologia bastante variada. Educação ambiental, educação socioambiental, educação ecológica, educação para a sustentabilidade ou educação para o desenvolvimento sustentável. Então, minha gente, são muitas terminologias, né? E às vezes a gente pode correr o risco de achar que todas elas estão dizendo a mesma coisa, mas não é, certo? Para isso é importante, né, a gente se apropriar um pouco da produção científica na área da educação ambiental. Esses termos eles têm um sentido, um significado, tá? Eles trazem consigo uma concepção de ambiente, né, uma concepção de sociedade. Eles trazem consigo uma proposta, uma orientação político-pedagógica, eles trazem consigo uma ideologia, né, já que os documentos de educação ambiental vão dizer que a educação ambiental ela não é neutra, mas ela é ideológica, certo? Então faz muita diferença quando a gente, né, faz a opção por um desses termos, certo? Por isso que eu titulei a minha fala como educação em unidades de conservação. Porque dependendo da minha trajetória de vida, da formação que eu tenho, da minha experiência, né, a minha abordagem para tratar determinado aspecto de unidade pode ter um cunho mais socioambiental, pode ter um cunho mais voltado para a sustentabilidade, certo? Então, são esses aí os diferentes termos que nós vamos ter quando falamos em educação em unidades de conservação, tá? Mas eu vou manter de uma certa forma o termo educação de uma forma mais genérica, mais geral, que eu acho que é o que nos permite, né, assim, dialogar com todos esses termos, certo? E, ao mesmo tempo, a gente fazer um diálogo também com a legislação. Como é que a legislação ela tem trazido esses termos aí? Vejam. Então, gente, a educação em unidades de conservação ela está prevista em alguns documentos oficiais que eu acho que é importante a gente que trabalha na área, né, que atua na área, a gente precisa
acho importante a gente ter uma noção de como é que eles são trazidos, certo? Como marco aí, eu trago primeiramente a Lei 6.938 de 1981, né, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente. Então percebam que aqui no texto, ela traz a educação ambiental, né, é um princípio que ela traz, né, ela é prevista em todos os níveis de ensino. Vejam, quando se fala em níveis de ensino, gente, ela está se referindo à educação ambiental formal. O que é educação ambiental formal, Wagner? É aquela que vai ocorrer dentro das instituições formais de educação, escolas e universidades, certo? Mas aí o texto diz, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para a participação ativa na defesa do meio ambiente, né? Então vejam que a educação ambiental aí, né, na Política Nacional do Meio Ambiente, ela é prevista tanto, né, para o âmbito formal, como também para o âmbito não formal, ou seja, para a comunidade, certo? Com que intuito? Capacitá-la para a participação ativa, né? Então a educação aí aparece meio com uma concepção, né, de algo como uma espécie de treinamento, de capacitação, né? Então vejam que isso para quem se aprofunda na área de educação, isso traz uma concepção de educação, certo? Mais na frente, nós vamos ter aí a Lei Federal número 9.795 de 99, né, que vai criar a Política Nacional de Educação Ambiental, a PNEA. Não sei se vocês sabiam, mas nós temos uma política no país apenas para a educação ambiental, exclusiva para a educação ambiental. E quando o assunto é unidades de conservação, essa legislação vai trazer o seguinte: um dos objetivos, na verdade, é a sensibilização da sociedade para a importância das unidades de conservação. Na verdade, esse conteúdo aí, ele vai ser trazido dentro de um item da política, onde ele fala de educação ambiental não formal. Então, para a PNEA, a educação em unidades de conservação, quando a gente fala de educação voltada seja para a sociedade de uma forma geral, né, ou para as populações tradicionais que ali residem, nós estamos falando de educação ambiental não formal. Mas, como eu falei, isso pode variar bastante. Eu posso ter unidades de conservação, onde no território delas tem escolas, tem universidades, né? Tem centros de formação. Então, não é fazer educação ambiental unidade de conservação é também dialogar com essas instituições, elas não podem ficar de fora, certo? Nós temos aí também, gente, o próprio SNUC, né, que é a nossa Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, e ele coloca que um dos objetivos das unidades é justamente favorecer condições e promover educação e interpretação ambiental, certo? Então as unidades, elas também têm essa utilização, elas também têm essa finalidade, né, como foi trazido anteriormente ali na apresentação dos quadros. E por fim, eu trago uma lei que foi uma lei desse ano, né? Foi uma lei que a lei 14.393, é uma lei que ela altera a Política Nacional de Educação Ambiental, certo? Lá de 99, introduzindo a campanha Junho Verde. E aí, nessa alteração, né, que a lei vai fazer da Política Nacional de Educação Ambiental, foi feita recentemente, ela traz o seguinte, ó, uma das diretrizes, né? No caso, inclui a promoção de ações socioeducativas destinadas a diferentes públicos, certo? Nas unidades de conservação da natureza, em que a visitação pública é permitida, certo? Wagner, e se a visitação não for permitida? Não se faz educação ambiental com as comunidades? Se faz. Agora, claro, aquelas que estão que vivem fora no entorno da unidade, certo? É importante também, né, fazer aí uma pontuação, certo? Então, gente, isso são alguns recortes, certo, das principais leis ambientais do nosso país, que vão tratar aí direto ou indiretamente do nosso tema, que é a educação em unidades de conservação. E aí, para fundamentar uma ação que vocês vão fazer, né, a gente tem dois documentos aí que vão dar as diretrizes principais, né? Eu tenho uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é a resolução CONAMA, número 422 de 2010. Ela vai trazer as diretrizes para ações
campanhas e projetos, certo? Eu costumo dizer que essa resolução aí, ela é mais específica para quem vai atuar, certo? Com ações educativas no âmbito não formal. Já a outra resolução que nós temos é a resolução do Conselho Nacional de Educação, de número 2 de 2012, certo? Essa resolução aí, ela já vai ser mais voltada para as instituições formais, para os espaços formais de educação, certo? Então, vai falar, por exemplo, das escolas, né, que as escolas precisam incorporar ao seu currículo, né, a realidade ambiental ali onde elas estão inseridas, a realidade do território. E aí a gente pensa, né, se uma escola está inserida em uma unidade de conservação, ela precisa contemplar as características dessa unidade, né, a realidade, no caso dessa unidade de conservação, né, na sua proposta pedagógica, na sua proposta curricular. Ok? E aí, pessoal, temos algumas ideias e posturas, né, que às vezes elas passam em algumas ações e precisa ficar atentos, certo? Eu coloquei assim, algumas ideias e posturas para serem um pouco repensadas. Essa legenda acabou ficando aqui, gente, tá? Foi acidental. Veja. Por exemplo, é muito comum, inclusive no nosso curso de biologia, a gente tem muitas vezes uma ideia de assim, utilizar o termo causa antrópica, fator antrópico, beleza, não, é normal a gente utilizar esse tipo de terminologia, tá? Mas já acontece que muitas vezes a gente atribui ao humano, né, o problema ambiental, utilizando o termo é o homem que faz, é o homem que destrói, né? A causa é antrópica. Esse termo ele não diz muita coisa, né? Porque é como se nós estivéssemos colocando no mesmo patamar, né, de relação, de intervenção na natureza, digamos, um exemplo, populações indígenas, né? E empresas que muitas vezes não atendem aí os protocolos, as orientações ambientais para funcionarem. Então, é importante a gente, quando se utilizar o termo antrópico, né, ou humano, a gente refletir um pouco sobre isso, né, porque muitas vezes a gente acaba colocando muito assim de uma forma genérica e, na verdade, isso às vezes acaba muitas vezes levando as pessoas, né, os sujeitos do processo educativo, a de fato não perceberem onde é que está de fato o problema, certo? Então, quer dizer, onde tiver humano existe problema ambiental, né? Não, nem sempre. Então a gente precisa situar esse homem que a gente fala, né, esse humano, esse antrópico, dentro de um tempo, dentro de um espaço, né, e dentro de uma realidade, um sistema econômico, né. Então a gente precisa de fazer esses apontamentos e não assim se referir ao homem de uma forma muito genérica, tá? Um outro ponto também, pessoal, que é muito importante a gente, como biólogo, ter essa clareza é que educação ambiental não é ensino de ecologia, certo? Claro, tem ecologia? Tem, mas não é só os aspectos ecológicos naturais, certo? A educação ambiental, a educação realizada em unidade de conservação, ela precisa abranger tanto os componentes ecológicos, né, os componentes biológicos ali daquele ambiente, mas também os componentes sociais, os componentes culturais, certo? Então, é muito importante que a educação ela não seja resumida, né, ou compreendida como ensino de ecologia, né? Estudando um pouco a história da educação ambiental no mundo, a gente vai ver que assim, os países do hemisfério norte eles trouxeram esse viés mais biológico, mais de natureza, de ecologia, né? Muito mais do que os países, por exemplo, aqui da América Latina, ou do hemisfério sul, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, em unidades de conservação, só para a gente tomar como exemplo, né? As unidades de conservação do hemisfério norte, em alguns países, elas tiveram uma dinâmica um pouco diferente da nossa, né? Então, por exemplo, o Parque Yellowstone, nos Estados Unidos, né, é um parque situado num bioma que é diferente do nosso, que é, no caso, a floresta temperada, né? Já que no Brasil, né, trazendo um pouco a realidade, nós temos florestas, porém com pessoas vivendo dentro, né, com comunidades indígenas, né, e outras populações tradicionais, tá? Então a gente não pode se referir a uma unidade de conservação apenas focando, né, no caso, a parte de fauna e flora. É preciso também considerar o humano ali que está incluindo, se relacionando, afetando e sendo afetado ali por essa inserção, né, nesse ambiente, certo?
Um outro ponto que pode às vezes aparecer em alguns projetos é propostas de curso para geração de renda, né? Então, é muito comum em alguns projetos ambientais e unidades de conservação quererem trazer assim, vamos trazer algum tipo de proposta, sei lá, artesanato, né, ou produção de algum outro item, né, de forma que aquela população ela tenha uma renda para não precisar mais retirar ou coletar frutos ou caçar animais, enfim. Mas é importante ter um conhecimento da comunidade, da história da comunidade, para que aquela proposta que esteja sendo apresentada, né, ela tenha um sentido na vida dessas pessoas, né? Porque às vezes, né, pode haver uma boa intenção de se propor algo, mas na verdade aquilo não tem vinculação com a história, né, e com as práticas locais das comunidades, certo? Então, nem sempre um curso para geração de renda ele vai ser uma grande saída, né? É um ponto aí que eu estou trazendo para vocês refletirem um pouco aí a partir das suas realidades, tudo bem? E um outro item, gente, é a chamada participação. Estou aspiando, porque participação às vezes ela é interpretada, né, como presença física, né? Ou a participação da comunidade às vezes ela só é considerada em momentos pontuais. Na verdade, gente, a legislação de unidades de conservação ela vai deixar claro para a gente a comunidade ela precisa participar em todas as fases. Ela precisa ter voz, né? Ela precisa participar na construção do plano de manejo, ela precisa participar na implantação do conselho gestor, ela precisa fazer parte do conselho gestor, certo? Então, gente, participar não significa somente estar ali, mas sim a partir de uma série de conhecimentos e habilidades desenvolvidos, né? E outra coisa, a parte da sua própria história de vida, né? Ela poder ter o direito de ser escutada, né? De falar, de contribuir com a busca de soluções, de alternativas, certo? Então, muitas vezes, algumas abordagens pedagógicas no campo ambiental, e aí nesse caso voltado para as unidades de conservação, ela corre o risco de, às vezes, dar muito mais dar ouvidos, né, aos pareceres técnicos, né, dos profissionais, como é o nosso caso, e o que a comunidade fala parece não ter muita importância, né? Não tem um valor, né? Não é, na verdade, não é considerado, né, na sua especificidade. Então é preciso que a comunidade ela tenha participação de fato, certo? E não apenas aquela participação simbólica, né? Como muitas vezes a gente pode se deparar com algumas situações. E um outro ponto, gente, é quando a gente fala de educação em dados de conservação, é importante a gente trazer essa ideia de educação não como algo que vai, vou corrigir. Porque é muito comum, às vezes, nós ficarmos muito atentos àquela ideia do comando e controle, né? Ou seja, a educação, como é que a educação vai funcionar numa unidade de conservação? Ela vai funcionar a partir do momento que a população entende os comandos que são dados. Não é essa leitura que a gente tem que levar, né, para uma unidade de conservação, né, para as pessoas, moradores que estão ali. Na verdade, a educação, pensada num viés mais crítico, num viés mais transformador, ela precisa fazer as pessoas entenderem a sua realidade, problematizar a sua realidade, né? Refletir sobre escolhas, sobre práticas, certo? Então a educação não é algo para punir, a educação ambiental não é para punir, né? E muito menos para conscientizar, né? Que às vezes a gente traz essa ideia de que vamos conscientizar as populações. Gente, conscientização é um processo subjetivo, é um processo que se dá de dentro para fora, né? Tanto que até Paulo Freire fala, ninguém educa ninguém, ninguém conscientiza ninguém. Nós nos conscientizamos, né, em comunhão, na coletividade, certo? E o processo de consciência é um processo que ele pode levar muito tempo. Então não é um pequeno projeto, um programa de conservação que vai mudar a consciência das pessoas, né? E tampouco, gente, a gente precisa também não cair no risco de confundir consciência com comportamento, né? Que às vezes a gente acha, porque a comunidade passou a admitir determinado comportamento em relação a uns recursos ou alguma situação, porque agora está consciente, porque agora está consciente. Não, né? É preciso que se diferencie comportamento e atitude, certo?
Na educação ambiental nós temos muito isso, né, de tentar moldar os comportamentos, certo? Só que comportamentos são ações pontuais, restritas a algumas situações. As atitudes são sistemas mais complexos, né? São sistemas de valores, sistemas de verdades que cada pessoa traz consigo. Então a gente precisa de uma educação ambiental mais voltada para atitudes, né? Não somente para comportamentos, né? Porque aí pode cair justamente nessa ideia, né, de que uma pessoa que tem um determinado comportamento é porque ela é consciente, né? E às vezes não. É porque existe algum tipo de pressão ali para que ela manifeste aquele tipo de comportamento. Ok? Então, esses são alguns pontos principais, né, para que vocês que estão aí do outro lado percebam, né, que o que é que a gente precisa, né, de fato, às vezes, parar e pensar um pouco, né, sobre o nosso fazer pedagógico, sobre a nossa prática, né, como um profissional que está ali na unidade de conservação dialogando com as comunidades. Vivam elas no entorno, né, ou dentro da própria unidade de conservação. Tudo bem? E aí, pessoal, para a gente ir se caminhando, né, eu trago aí o penúltimo tópico, né, um pouco da experiência, né, que eu pude vivenciar em uma unidade de conservação urbana. Essa experiência ela foi vivenciada no âmbito do projeto Paisagem, História e Cidadania Ambiental na UCN Sítio dos Pintos, certo? Isso aqui é uma foto, né, de uma parte aí dessa unidade, certo? Esse projeto ele foi concebido, certo? Eu participei dele, né, como profissional, fui convidado a participar desde o comecinho, né, da concepção, da escrita, né, até o relatório, né? Dentro desse projeto, eu como profissional, eu assumi a função de coordenador executivo, né? E aí eu tinha que estar por dentro também dessa parte mais burocrática, da parte administrativa mesmo, de organizar as atividades, né? de analisar a questão dos recursos, direcionar, certo? Então, nós como profissionais de biologia, quando nos inserimos em alguns projetos, às vezes é demandado certas habilidades e competências que a gente não adquire somente nas disciplinas de biologia. Então, a vivência em unidade de conservação, a gente aprende muita coisa, certo? E aí, pessoal, esse projeto ele tem como alguns objetivos resgatar, registrar e socializar o conhecimento local em torno do histórico de ocupação do bairro de Sítio dos Pintos e da exploração do território da UCN, que praticamente se sobrepõe. Então, assim, só para ficar mais claro para vocês, foi um projeto que foi voltado para uma unidade de conservação municipal. Ela fica localizada aqui no Recife, certo? Essa unidade, tá? Hoje ela tem o nome de APA, certo? Ela foi categorizada como APA, até porque existe um bairro dentro, existem comunidades ali, existem serviços de transporte, de saúde, de escola. Então, a APA foi a categoria de unidade que melhor se adequou ali, né, àquela realidade que nós identificamos no projeto, certo? Essa área, gente, ela tem em torno de 51 hectares, certo? Um pouquinho mais da metade deles são vegetação, cursos d'água e áreas alagáveis. Esses números aí nós identificamos no projeto, certo? No nosso trabalho, tá? Ela se sobrepõe a um bairro chamado Sítio dos Pintos, né? Tanto que a APA vai ter esse nome, certo? É um bairro que tem em torno de quase 7.300 moradores, certo? E tem um processo histórico nessa unidade. Primeiro, ela é criada em 96 com o nome de ZEPA, Zona Especial de Proteção Ambiental, por uma lei aqui municipal do Recife, certo? É importante, gente, destacar que essa Zona Especial de Proteção Ambiental ela é criada em 96. Mas desde 75 se observava, alguns estudos vão trazer isso, né? Se observou aí um processo de desmatamento da unidade para poder haver a construção de moradias, retirada de madeiras. Então, de 75 até 96, né, registrou-se aí mais ou menos uma perda de 10%, quase 10% da vegetação nativa. Então, a criação dessa zona especial de proteção ambiental ela foi um passo importante. Porém, só houve a criação do ponto de vista da lei, da prática, do ponto de vista prático, ela não se efetivou, né? Então, o que acontece? O bairro ele começou a crescer de uma área de proteção, sem que as pessoas tivessem a percepção, né? O reconhecimento de que elas estavam inseridas em um bairro diferenciado. É um bairro que está dentro de uma unidade de conservação. E aí, pessoal, em 2014, né?
é criada então a UCN Sítio dos Pintos, né? Essa UCN ela é criada, certo? A partir, na verdade, ela é redefinida com esse nome a partir de uma lei, de um decreto que vai criar o SMUP, Sistema Municipal de Unidades de Conservação. Então, muitas áreas protegidas aqui da cidade do Recife, que é o mapinha, tá certo? Que essas áreas aqui estão em verdes, são justamente as chamadas UCNs, certo? E aqui essa área 17, né, justamente a área que estamos aqui nos referindo, né, que é a APA Sítio dos Pintos, tá? Esse mapa aqui ele foi produzido, né, por nós no projeto, foi um mapa de uso e ocupação do solo, tá? Esqueci de colocar a legenda aqui, tá tudo bem? E aí, pessoal, somente em 2020, né, inclusive com a contribuição do projeto, a gente conseguiu aí chegar numa proposta de categorização. Então, hoje, né, na verdade, desde 2020, essa área de Sítio dos Pintos, ela é então categorizada como APA, certo? Então, ok, no plano legal já está categorizada, ela é uma APA. Então, o decreto que vai dar nome APA Sítio dos Pintos, ele já dá ali algumas diretrizes de como essa unidade ela precisa funcionar, ela deve funcionar, certo? Mas é necessário que outros instrumentos sejam aí elaborados, né? Então, o próprio plano de manejo, houve um processo de elaboração do plano de manejo, né? Então, concomitante a isso, nós estávamos lá fazendo o projeto, né? Justamente, de uma certa forma, para que as pessoas se sentissem instigadas, né? E partícipes, né? Desse processo aí de organização para que a unidade funcionasse de fato como unidade de conservação, tá? Então, pessoal, aqui de forma bem resumida, tá? Vou trazer aqui para vocês um pouco da ilustração do que foi a vivência do projeto, né? Nós tivemos aí um projeto organizado em 3 etapas. Todos esses itens aqui, ó, que estão em azul, eles correspondem à etapa 1, que nós chamamos de mobilização e história socioambiental, certo? Então, foi um processo em que nós buscamos aí um primeiro objetivo específico, mobilizar a população, ou seja, mobilizar e fazer o estudo da história, né, de organização da unidade, certo? De ocupação, perdão, do território da unidade, tá? Então tivemos aí uma série de ações, né, sendo realizadas aqui. Vocês depois podem acompanhar isso a partir de um livro que eu vou mostrar aqui. Foi um livro que nós concebemos a partir do projeto, tá? Então essa foi a primeira etapa. Foi uma etapa que nós conseguimos alcançar, identificar aí 30 lideranças e moradores, né? Na área da APA, certo? Inclusive moradores com 70 anos de vivência ali. Então foram pessoas que trouxeram todo um relato, toda uma história, né, de como o território da unidade começou a ser ocupado, certo? E também como as populações foram, né, enfim, fazendo os seus usos, certo? Então aqui foi a primeira etapa, certo? Esses itens aqui estão em azul, tá? Tivemos aí 4 produtos gerados, certo? Tivemos a construção de mapa falado, né? Aqui é o caso da oficina que nós fizemos. Tivemos também aí um levantamento de lideranças de moradores antigos. Tivemos também outro produto aí que foi o mapa de uso do solo, né, que foi o que eu acabei de mostrar anteriormente. Então, a partir do que a comunidade trazia no mapa falado e a partir de informações técnicas, nós cruzamos esses dados e produzimos um mapa de uso e ocupação do solo que até então nem a própria prefeitura tinha isso muito bem definido, tá? E por fim, nós tivemos aí uma etapa que era chamada cobertura de evidências socioambientais, ou seja, a partir de todas as entrevistas, né, das vivências em oficinas, nós fomos aí delimitando áreas e espaços e com esses moradores nós fomos a campo fazer registro fotográfico de cada espaço, né, de cada condição de uso. Então a gente procurou envolver a comunidade do início ao fim, né? Então a comunidade ela sinalizava para a gente quais eram os espaços, a comunidade ela sugeria, né, sugeria, no caso apontava, né, quem eram os moradores, quem eram as lideranças, certo? O tempo todo a gente buscou, né, engajar a comunidade nessa construção. A segunda etapa do projeto, né, foi uma etapa voltada mais para a educação ambiental formal, e aí nós tínhamos a meta de trabalhar com as 3 escolas públicas do território, mas aí só conseguimos trabalhar com uma, né, devido justamente a uma dificuldade de cronograma da escola. E aí
Essa segunda etapa ela foi voltada para a formação, né, tanto de estudantes como de professores, né, em educação ambiental, mas voltada para a realidade da unidade de conservação, né? E aí todo esse processo ele foi dinamizado a partir da produção e confecção aí dos chamados livros cartoneiros. São livros em que a capa ela é feita de papelão e ela é confeccionada pelos seus próprios autores, certo? Então tivemos uma intervenção aí na Escola Municipal Mundo Esperança, né, que é uma escola localizada no centro da unidade de conservação, e também com estudantes da Universidade Federal Rural de Pernambuco do curso de Biologia, licenciatura em Biologia, porque são professores que estão em processo de formação. E a universidade ela é vizinha à unidade, certo? Então foi também uma vivência oportunizada a esse público. E por fim tivemos aí a última etapa, que era a etapa para bases, né, para o plano de manejo. Então já foi uma etapa, já foi um processo aí onde tivemos alguns representantes da comunidade que participaram desde o início, representantes dos órgãos públicos, da iniciativa privada, justamente para discutirmos um pouco do que nós conseguimos constatar no projeto, certo? E a partir daí fazer algumas proposições, né? Visando o quê? Visando a contribuição do projeto para o plano de manejo. Então, como desdobramentos, né, nós tivemos aí um segundo projeto que foi efetivado na unidade, né, foi um projeto de educação e mobilização para o plano de manejo, né, como eu falei anteriormente. O plano de manejo, enquanto nós estávamos lá no projeto, ele estava sendo pensada a dinâmica, né, de construção desse plano, certo? Tivemos a publicação do livro A Sítio dos Pintos, é um livro que ele traz traz mais informações sobre a área de proteção, certo? E também traz um pouco da experiência dos dois projetos, tanto do primeiro, né, o qual eu fiquei como coordenador, como esse segundo. E aí, pessoal, nós tivemos aí como resultado disso, né, atores e grupos mais conhecedores do potencial ambiental do bairro, né, e abertos então ao diálogo e à discussão de alternativas, certo? Então, pessoal, educar em unidades de conservação significa promover. E aí eu me apoiei numa citação do professor Carlos Frederico Loureiro. Significa promover a participação ativa das pessoas e grupos na melhoria do ambiente, né? A autonomia dos grupos sociais na construção de alternativas sustentáveis, promover o amplo direito à informação como condição para a tomada de decisão, promover a mudança de atitudes e a aquisição de habilidades específicas e, por fim, problematizar a realidade ambiental, certo? Então, educar unidade de conservação significa, às vezes, a gente muito mais escutar, né, do que falar, né? Eu trouxe uma imagem anteriormente, mas acabei perdendo esse link, certo? E também valorizar cada pessoa, cada sujeito, cada grupo a partir das suas especificidades, das suas histórias de vida, né, dos seus conhecimentos, certo? Então, é preciso, né, se a unidade ela vai ser o plano de manejo, ele precisa ter envolvimento da comunidade do início ao fim, né, como também a própria funcionalidade do conselho gestor. Então é preciso valorizar cada sujeito a partir da sua história, a partir da sua formação, a partir da sua educação, certo? Então, pessoal, agradecer mais uma vez a atenção de vocês. Espero aqui que eu tenha trazido algumas contribuições, alguns pontos de reflexão importantes para os profissionais aí que atuam na especialidade, né, do planejamento e gestão de unidades de conservação. Tá? Muito obrigado, um ótimo evento para vocês e sucesso!